Boa tarde, papais e mamães. Hoje eu vim falar com vocês sobre a reunião de pais, que nesse momento a gente não vai poder se encontrar de forma presencial. Então eu resolvi gravar esse vídeo explicando as informações da reunião para que você possa ver depois, no momento que for oportuno para você, tá? Então vai ficar gravado, vou colocar no nosso grupo de WhatsApp. E qualquer dúvida, você pode estar tirando comigo depois no particular, tá ok? Então, é a reunião de pais do primeiro bimestre. Nossa turminha é o segundo ano B da manhã. E eu sou a professora Cristiane de Jesus. Eu quero dar início a essa reunião com uma mensagem de acolhida, que se chama Teoria da Pipoca. Quando vamos fazer pipoca no método tradicional, pegamos uma panela, adicionamos óleo e colocamos a quantidade de milho que queremos. Após alguns minutos, pouco a pouco, os milhos começam a estourar até a pipoca estar pronta, certo? Vejam só, todos os milhos foram colocados juntos na mesma panela, com a mesma quantidade de óleo, na mesma temperatura, porém, nem todos os milhos estouram ao mesmo tempo. Levam vários minutos para que todos estourem, não é verdade? E na vida as coisas não são diferentes. Assim acontece com as crianças. Isso porque cada uma tem o seu tempo. Não as compare. Cada criança é única, respeite o seu tempo. Então, por que eu trouxe essa mensagem? Porque na nossa sala, na nossa turma, também é assim. Eu tenho 15 alunos e os meus alunos não são iguais. E nem são iguais os processos de aprendizagem deles. Então, eu tenho algumas crianças que já estão lendo quase tudo, eu tenho outras que ainda não conhecem as letras. E diante de tudo que nós passamos, né, o ano passado sem termos as aulas presenciais, é lógico que cada criança vai se comportar de um jeito. Existem aquelas que vão conseguir mais fácil e outras não, que vão precisar de mais ajuda ainda. Bom, aqui eu coloquei número 2, agradecimentos, porque eu tenho pais que são 100% comigo, né? Sempre estão devolvendo as atividades. Então, eu coloquei pela participação na entrega das atividades impressas. Então, tá sempre lá, ou seja, pela apostila, né, que a secretaria fornece com as atividades, ou no caderno que as crianças fazem as atividades, estão sempre lá entregando, né? Pelas aulas do Meet, então vamos relembrar que nós começamos há umas 3 semanas já, mas dos 15 alunos eu só tenho 2 crianças que participam. Então, as nossas aulas no Meet, elas são toda quarta-feira e toda sexta-feira, das 9 até as 11. Então, a gente consegue conversar, a gente consegue fazer as aulas da semana. 2 horas dá tempo, assim, suficiente para a gente fazer bastante coisa. Tá sendo bem interessante. E quem tá participando está gostando muito. Então, na quarta-feira, eu corrijo atividade de segunda e terça e faço junto com a criança a atividade de quarta. E na sexta-feira, eu corrijo de quinta e faço a de sexta. Então, é aquele momento que a criança pode estar perguntando para a professora, pode estar tirando a dúvida. E eu posso também estar vendo o que ele está fazendo, o que ele não está, qual a dificuldade dele naquele momento. Então, as aulas do Meet, elas estão sendo muito importantes. Você pode entrar pelo computador ou por um celular. E o link tá lá no mural mesmo. Se você for entrar pelo celular, na parte de cima vai ter o desenho de uma câmera. É só você apertar lá que automaticamente você já está com a gente na aula do Meet. Então, eu peço que os pais façam essa forcinha, né? De estar entrando nesse momento. São só duas vezes na semana. Há escolas, como o meu filho estuda, são 4 vezes na semana.
E aqui a gente está colocando 2. Então, faça uma forcinha para entrar e participar, que vai ser muito interessante, ok? Aqui eu também coloquei o grupo do WhatsApp, né? Então, sempre tá entrando no grupo, eu escrevo um recadinho, aí depois eu coloco lá, deem um ok, né? Como ciência do recado, para eu saber que você leu. Aí vocês vão lá, colocam um ok. Então, assim, se mudar de telefone, se por acaso sair do grupo, formatou o celular, aconteceu alguma coisa, nos comunique para voltar ao grupo, porque os recados são lá, né? Não tem como eu ficar mandando assim de um por um. Eu acho mais fácil mandar no grupo e a gente conversar por lá. Então, vai ter entrega da cesta básica, olha só o dia que vai ser, tem que fazer o cadastro. Então, todas as informações eu dou por lá. Então, se por acaso mudarem de telefone, comuniquem à escola ou mande um recadinho lá na plataforma para vocês estarem no grupo sempre, tá? Também coloquei aqui, ó, assistindo aos vídeos explicativos. Então, ó, a criança tem, dá para você pegar atividade impressa para fazer, assistir às aulas do Meet na quarta e na sexta, e nos dias que não tem Meet, vai ser disponibilizado um vídeo, já começamos, com as explicações, começamos na semana passada. E aí, eu coloquei até uma imagem aí de um vídeo que eu fiz. Eu não sou youtuber, eu não sei gravar, vai sair erro, mas assim, estou tentando, né? Então, nesse vídeo, eu estou explicando como que vai ser a aula. Então, hoje nós temos aula de matemática, nós vamos ter que fazer essa leitura. Esse probleminha está perguntando isso, vocês vão ter que pensar se é uma conta de mais, se é uma conta de menos. Então, eu explico, eu falo para a criança, olha, você pode pausar o vídeo se você tiver dificuldade. Aí você faz a sua atividade, volta para o vídeo. É um auxílio, é o que a gente pode estar dando nesse momento. Não é o que a gente quer? Não é. Eu queria estar na escola. Eu acho que vocês queriam que o filho também estivesse na escola. Mas é o que a gente consegue fazer nesse momento. Então, entrando na plataforma, você tem o vídeo na segunda e na terça. Na quarta, você tem a aula com a professora. Na quinta, você tem o vídeo e na sexta aula também, tá? Então, tudo isso é o que a Secretaria da Educação de Marília está fornecendo ao aluno. Já que não dá para ser aula presencial, são os meios que a gente encontrou para que essas aulas sejam realizadas. Então, este ano, diferente do ano passado, as aulas elas devem ser realizadas, tá bom? E é o que eu agradeço, ó. Obrigada pela confiança e paciência nesse momento difícil. É difícil para todos. Eu sou professora, mãe de 2 alunos, um tá na EMEI, outro na MF. Também tem as aulas de Meet, também tem os vídeos para eu assistir, as atividades. Tem dia que eu fico quase que louca para poder dar conta, mas eu preciso ajudá-los, eu não posso largá-los, né? E aqui, ó, vale lembrar, vamos relembrar, né, os nossos recados. As atividades toda semana. Eu tinha falado toda sexta para vocês entregarem, mas como às vezes não está feita a impressão da próxima semana, pode ir toda segunda. Vai no comecinho da semana, já entrega da semana anterior para eu corrigir e já pega da próxima semana, tá? Toda semana eu estou na escola para corrigir. E não esqueçam de colocar nome, né? Então eu recebo algumas atividades sem nome. Ou às vezes fica alguém na secretaria perguntando: olha, de quem será essa atividade? Sei que é de segundo ano, mas a pessoa não pôs o nome e deixou aqui, eu não vi de quem é. Então, coloque a identificação. Nós fizemos até um quadrinho agora na própria atividade para vocês escreverem o nome. E se for o caderno, que coloque também o nome no caderno. Quando forem buscar as atividades, poderão pegar as máscaras que a prefeitura forneceu aos estudantes. Eu já soube de algumas crianças que já foram buscar, né? Os pais foram buscar. Então, guarde, porque quando voltarmos no modo presencial, poderão usar. Esses combinados que eu vou ler agora é da escola, é da Secretaria da Educação como um todo, ok? Sobre o ensino remoto. Bom, para que este processo de ensino aconteça com excelência, precisamos da parceria da família em algumas ações.
retirar as atividades da criança na escola e devolver para a correção do professor na data combinada, realizar as avaliações presenciais e na plataforma, nas datas e horários combinados com o professor. Então, eu sempre ligo, agendo, e aí vejo o melhor horário para você e você leva a criança nesse dia. Não deixe de comunicar à professora se não for, que existem casos de eu ficar lá, às vezes ir só para aquela criança fazer e o pai não me avisar que não vai levar, tá? A presença da criança será confirmada após o envio das atividades realizadas pela criança por meio da entrega dos cadernos, livros e folhas, de fotos postadas na plataforma na data combinada com o professor. Nós não entregamos os livros didáticos, pais, porque o conteúdo é difícil para eles, porque eles não estão alfabetizados. Então, no momento que a gente achar oportuno, a gente entrega os livros. Por enquanto, seriam só essas atividades mesmo, né? Só não, que já é bastante atividade. Justificar com o professor ou a direção da escola o motivo de não realização da atividade, para que possa ser anotado e organizado com uma nova estratégia, com o objetivo de não prejudicar a aprendizagem da criança. Então, a gente recebe uma planilha onde a gente coloca: fulano, fez atividade? Sim ou não? Nessa semana tá ok? Ou não fez? Ou que nem uma mãe veio conversar comigo que a família está com suspeita de Covid, né? Na verdade, acho que todos estão com Covid, eles estão em quarentena. Então, tem que avisar a escola, a professora, para saber que naquele período ninguém está podendo ir à escola buscar atividade, então vai ter um atraso, mas é um atraso que tem justificativa, tá? O problema é quando a mãe não lê o bilhete da professora, olha, seu filho está fazendo, mas nem responde, e a gente também não sabe o que está acontecendo com essa criança e por que ela não está fazendo atividade. Pedir ajuda ao professor pela plataforma, Meet ou WhatsApp, sempre que a criança tiver dificuldade na realização das atividades. Aproveitar os horários de plantão, horário muito importante, principalmente pelas interações individuais. Então, o nosso horário é de manhã, o plantão é das 7 ao meio-dia, o horário que vocês podem estar fazendo as perguntas para mim. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Se eu não responder na hora, pode ser que eu esteja gravando um vídeo, corrigindo uma atividade, ou esteja na própria aula do Meet, na quarta e na sexta, mas eu respondo assim que eu ver, tá? Anotar os horários do Meet de plantão e dos professores de inglês e educação física e organizar-se para que a criança participe. Então, os horários de inglês e educação física estão lá na plataforma, tá? E eu também disponibilizei o contato dos professores para que vocês façam perguntas e tirem dúvidas. E as atividades que vocês me entregam de inglês e educação física, eu passo diretamente para os professores. Atividades, não fazer pela criança. É importante que a família os ensine a estudar, preparando um local adequado, acompanhando e auxiliando, mas não fazendo para a criança copiar. Esta atitude não colabora com o aprendizado da criança e a professora não tem como realizar as intervenções necessárias. Então, a gente sabe que no caso do segundo ano, a mãe vai ajudar, porque eles ainda não sabem. Então, vai ter a intervenção dos pais. Mas o que não pode é estar tudo feito pela mãe ou pelo pai. A criança não participou de nada, a mãe fez tudo. Fez para entregar só porque a professora pediu. Isso não pode ocorrer. Os resultados do primeiro bimestre. Vamos lá. Dos 15 alunos que eu tenho, os 15 alunos ainda não aprenderam a ler e escrever. Eu tenho alunos quase lá. Mas nenhum ainda lê e escreve com autonomia. O que é isso? Lê e escreve sozinho, dá um texto e sai lendo. Ainda não tenho. Ainda vou ter, tá? Então, eu separei aqui, ó. Eu tenho 11 alunos pré-silábicos. O que é isso? É uma fase da escrita, é a primeira fase. Então, ó, eu coloquei aí
Primeiro eu coloquei o exemplo do alfabetizado, né? É o que já está escrevendo. Ele pode ter até um erro, ó. Ali tem jacaré escrito com G, mas ele está aprendendo, ele já sabe, tá ok? Os pré-silábicos, eles ainda não sabem. Então, ali tem um exemplo, macaco. Escreve macaco para mim. A criança não sabe o som do ma, do ca, do co. Ela vai colocar qualquer letra. Às vezes ela põe até número, ela ainda não diferencia. Eu tenho 11 alunos assim, que na nossa avaliação, que era uma reescrita da cantiga, o sapo não lava o pé, eles não conseguiam ainda distinguir esse som. Sapo. Eles colocaram qualquer letra. Desses 15, eu tenho 2 silábicos. Então, eu coloquei o exemplo da borboleta. Ele já sabe que a primeira sílaba, o bor, ele tem o som do B. B. Bor. Aí, depois, bo. Ele lembrou do o. Le. Ele colocou o L. Tá. Ele pôs o T. Aí, cavalo, ó, o K, ele pôs só o C, o vá, ele pôs só o V. Mas perceba que ele já tá tendo uma distinção do som da sílaba. E já é um processo do pensamento que tá mais adiante do que o pré-silábico. E os silábicos alfabéticos, que eu tenho duas crianças, eles estão quase lá. Eles já conseguem colocar quase que a sílaba inteira, quase que uma vogal mais uma consoante mais uma vogal, desculpe. Eles já estão quase lá. Então, igreja, ele lembrou do I. Pro gre, ele pôs o G. O já, ele pôs o A. Então, ele já está quase lá. Já está lendo alguma coisa. Eu tenho 2. Então, ó. Professora, então, diante desse processo, como que a gente fica, né? Bom, as crianças, elas terão um ano inteiro ainda para melhorar e para evoluir. Mas elas precisam de ajuda minha, ajuda de vocês em casa também. Se fosse, mesmo se eu estivesse lá na escola presencial, eu ia pedir ajuda de vocês, né? Porque às vezes só o tempo que tá comigo não é suficiente. E agora que estão com vocês, é mais ainda a participação da família, né? Sobre as notas do primeiro bimestre, eu não vou falar agora de todos, né, no coletivo. Então, eu vou entrando em contato individualmente para falar as notas, tá bom? As avaliações, lembrando, o que nós realizamos na escola? A língua portuguesa, que foi leitura, mas que eu ainda intervi nessa leitura, eu li para eles, apenas responderam. E a produção de texto, que foi a reescrita da cantiga que eu falei para vocês. Teve matemática, onde foi uma conta de adição, uma de subtração, uma de multiplicação, uma de divisão e uma leitura escrita de numerais até 100, né? Tudo isso são habilidades que a gente tem que trabalhar, que estão nas aulas que a gente faz, por isso é tão importante fazer as aulas, porque nas avaliações vai cair isso, né? Em casa ou pela plataforma, foi a de artes, história, geografia e ciências. Então, quando eles fizeram comigo a presencial, eu já entreguei para fazer em casa. E quem não devolveu, não teve como eu deixar com uma nota alta. Ficou com nota baixa porque não devolveu e eu falei com os pais, eu insisti com os pais e mesmo assim não houve devolutiva. Bom, frequência escolar, como ela é feita? Pelas atividades entregues, tá? Ou na plataforma, se você marcar a atividade como concluída e colocar a atividade em anexo. No nosso caso, nenhum pai faz, prefere entregar a atividade que você pegou na escola, não tem problema nenhum. Então, eu vou lá, eu corrijo e coloco lá, fulano, semana tal, ok. Alunos com faltas excessivas, que eu sempre estou colocando lá no grupo, não estão devolvendo, estão ficando com falta. E atividades que também não são feitas pelo aluno, que a gente vê que não é do aluno, eu também não posso colocar como presença, porque o aluno não fez, tá? Quais são as propostas para o segundo bimestre?
Realizar as atividades, aqueles que não fazem, aqueles que estão com atraso, realizar. Cada caso é um caso, né? Tem que estar conversando com a professora. Estudar o silabário. Então, coloquei aí, eu entreguei no começo do ano, babebi bobu, tem que estudar, tem que memorizar para depois estar escrevendo essas palavrinhas. Realizar os jogos matemáticos que auxiliam na compreensão do sistema de numeração decimal. É importante, porque ele vai saber quando ele vai ter que adicionar, subtrair, né? Coloquei até um exemplo de um jogo aí que é dessa semana, que é o Corrida até 100. E nós vamos dar início ao reforço para os alunos com maiores dificuldades. Nesse primeiro momento, não presencial, porque se a gente não foi vacinada, aí não temos leito na nossa cidade, há um perigo ainda de ser presencial. Então, eu vou entrar em contato com os pais dessas crianças que têm mais dificuldades para a gente ver a melhor forma. Se vai ser pelo Meet, se é pelo WhatsApp, eu vou fazer uma chamada de vídeo, olha, vamos fazer a atividade de hoje, alguma coisa que seja mais simples do que as aulas, para que eles tenham acesso ao reforço e melhorem. Tá? Sobre a volta às aulas, que muitos me perguntam, a gente não sabe, né? Sempre ficar atento aos recados, porque eu vou colocar lá no grupo da escola. Mas a vacinação para o grupo de 18 a 46 anos, que eu me incluo, é a partir do dia 21 de julho. Isso a primeira dose, ainda temos a primeira e a segunda. Então, acho eu que só depois disso. Obrigada por ter participado comigo. Então, eu vou enviar o vídeo para vocês, se vocês estarem assistindo, e depois eu entro em contato para falar das notas, ok? Muito obrigada!